paz do Senhor para todos. Como que vocês estão nesse dia de hoje? Como que está o coração de vocês? Como que está o pensamento? É muito importante, a palavra de Deus diz, né? Guarda o meu coração, porque ele procede a fonte de vida. Encha a mente de vocês de tudo que é bom, de tudo que é correto, de tudo que é de boa fama. Então a gente pode pedir isso ao Senhor e em nome de Jesus declarar sobre as nossas vidas, porque nós temos, como a palavra de Deus diz, nós temos a mente de Cristo, né? O Espírito Santo, ele habita em nós, né? Daqueles que um dia se permitiram, entregaram o coração ao Senhor Jesus, confessaram a Jesus, e o Espírito Santo do Senhor passou a habitar em nós, né? E à medida que vamos passar, né, por esse mundo e estarmos cada vez mais se chegando a Deus, ele vai nos purificando. O Espírito Santo do Senhor, ele vai nos ajudando em tudo que a gente precisa para que cada vez mais a gente se torne santos, assim como o Senhor é santo. Amém? Nós estamos no nosso devocional. Gente, 14, devocional 14. Nossa, orando a palavra, 14 dias aprendendo, orando a palavra, aprendendo a orar a palavra. O que vocês estão aprendendo, gente? Me fala aí se vocês estão colocando em prática. Eu tenho certeza, eu tenho fé, eu creio que se você está colocando em prática tudo aquilo que você tem aprendido, você já está obtendo a sua resposta. Você já está fazendo aquela oração que Deus deseja, né, que façamos. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, diante do Senhor nós queremos nos alegrar mais uma vez, Pai, porque ouvir a Tua palavra e aprender de Ti é maravilhoso. Senhor Deus, porque tudo que vem de Ti é bom. Senhor Deus, porque o Senhor nos ama profundamente. Não existe amor maior. E por isso, Senhor Deus, o Senhor nos quer bem. E estamos aqui, Senhor Deus, sendo ensinados por Ti. Fala conosco, Pai, e nos ajude a aprender e a colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, Pai. Que a Tua palavra penetre no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje o nosso livro é o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Gente, volto a falar com vocês. Não fique só com esse devocional. Leia a Bíblia, o capítulo inteiro. É o capítulo 5, versículo 16, mas você vai ler o capítulo 5 inteiro para que você possa ter um entendimento maior, tá, das Escrituras sagradas e para você se alimentar melhor também. Porque por que você vai tomar, vamos supor, um café da manhã? Tem lá café da manhã, pão, ovo, fruta. Aí você vai lá e toma só um cafezinho de nada. Não faz sentido, né? O alimento tá ali. Então, ó, o alimento tá aqui, ó, na palavra de Deus. Se alimenta, tá? E fica satisfeito. Que a palavra de Deus diz, né? Que a gente possa se saciar da palavra de Deus para que a gente não possa ir para os outros lugares nos saciar com as outras coisas. Porque se estivermos fortes espiritualmente, vestindo a armadura de Deus, nós não vamos estar querendo satisfazer os nossos desejos da carne, né, em outras coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que a gente leu, né, e a gente vai conseguir o quê? Resistir ao diabo. E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então vamos ler. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, quem nunca errou, né?
Aliás, a gente erra o tempo todo. Nós estamos aqui nesse mundo, como eu comecei a falar. O Espírito Santo que nos ajuda para que a gente possa se santificar a cada dia mais. Mas ainda estamos nesse mundo. Então, nós somos pecadores e precisamos uns dos outros. E quando a gente confessa o nosso pecado para outra pessoa, a pessoa assim que, claro, a gente não vai confessar para qualquer um, né, gente? Eu sempre falo com o Senhor, Senhor, me dê amigos de Jesus, porque amigos de Jesus vai me aproximar de você e vai me dizer palavras de bênção, palavras que eu preciso ouvir e que eu seja também amigo de Jesus na vida da pessoa, né? Para que eu venha incentivá-la, para que eu venha sair palavras de sabedoria, de crescimento espiritual, não qualquer palavra, né? Que possa piorar mais a situação da pessoa. Então, é muito importante a gente estar falando com a pessoa, se a gente errou, pedir desculpa, né? Pedir perdão, porque a palavra de Deus nos ensina sobre o perdão, né? A gente precisa liberar esse perdão. E confessar para outra pessoa, olha, eu errei nisso daqui, mas eu me sinto tão mal. E conta e depois vamos orar junto comigo? Eu creio, gente, como diz a palavra de Deus, você vai estar com o coração em paz. Em paz. Porque você vai estar tirando aquele peso de você, aquela carga, né? De dentro de você e compartilhando com uma pessoa que pode te ajudar, né? Que vai orar com você, que vai clamar com você, né? Que vai te dizer palavras que vai te abençoar. Então isso é muito importante. Orar biblicamente, gente, é também orar pelos outros com compaixão, verdade e intercessão. Quando a gente às vezes fica sabendo de alguma situação de alguém, né, que errou, que cometeu alguma coisa, não fique contando um para o outro, não. Ore por essa pessoa, interceda por ela. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação. Que teu Espírito Santo venha dar força para essa pessoa, venha dar entendimento, ensinamento, para que ela venha andar corretamente. É assim que nós devemos fazer, né? Porque para isso nós fomos chamados. Nós somos geração eleita, nação santo, um povo escolhido, né? Lá em 1 Pedro 2,9 diz, olha, 1 Pedro 2,9 diz assim, ó. Mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquilo que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente precisa estar nessa comunhão uns com os outros. E a gente pode dizer assim, Senhor, hoje eu intercedo por outras pessoas, que haja cura, restauração, resposta. Usa a minha oração como um canal de milagre. Toca as suas feridas, liberta seus corações, responde às suas causas. Em nome de Jesus, amém. E declare, minha oração tem poder, porque eu sou justa em Cristo e o céu se move quando oro com sinceridade e amor pelos outros. E hoje, gente, escolha 2 pessoas para orar com intencionalidade. Mande uma mensagem dizendo, olha, eu estou orando por você. Seja um canal de cura. Pra gente, olha, gente, para ter uma reação na terra, para ter uma ação no céu, precisa ter uma ação na terra. Então, orar uns com os outros, orar uns pelos outros é importante, é aquilo que Deus deseja, é aquilo que Deus quer que façamos, né? A palavra de Deus mesmo diz, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E quando a gente tem esse cuidado, nós estamos cumprindo e obedecendo ao mandamento do Senhor. Amém? Então, que possamos fazer isso em nome de Jesus. Ore por uma pessoa. Sabe o que é importante fazer? Você está orando pelaquela pessoa que te machucou,
Ou de repente aquela que te feriu, que você não se dá muito bem. Ore por ela, declare, faça declarações. Essa pessoa é uma benção, essa pessoa vai ser transformada. Ore por ela. E você vai ver como o seu coração vai estar depois das orações. Mas não ore só hoje, não. Ore mais vezes por essa pessoa. E você vai ver como vai ser libertador para a sua vida e para a vida da pessoa também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.